Olá, o grande desafio na atualidade, especialmente na área da engenharia química e temas aderentes, é fazer com que o resultado dessa pesquisa seja ecologicamente viável. Então esse é o tema do Ulbra Conhecimento desta semana. Eu quero dar as boas-vindas para os nossos convidados. Quero começar saudando Denise Maria Lenz, que tem graduação em Engenharia Química, doutorado em Engenharia Ciência dos Materiais, pesquisa temas como polímeros com fibras vegetais e desenvolvimento sustentável, entre outros assuntos, e é docente da Ulbra no programa de pós-graduação em Engenharia de Materiais e Processos Sustentáveis. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Também quero dar as boas-vindas a Douglas Milão Tedesco, que é graduado em Engenharia Química, aqui pela Ulbra, foi aluno do ProUni e hoje está fazendo mestrado também em Engenharia Química. Seja bem-vindo, Douglas. Eu quero começar a nossa conversa perguntando para a professora Denise do que trata a pesquisa de vocês, avaliação do potencial de reciclagem de matrizes biodegradáveis e de seus compósitos com fibras vegetais. O que se estuda nessas palavras complexas? Para quem é leigo é um pouco complexo, né? Sim. Mas, na verdade, polímeros, né? Vulgarmente conhecidos como plásticos e borrachas. Uhum. Então, nós atualmente sabemos que a demanda, o consumo por esse material vem cada ano, né? Em diversos tipos de bens de consumo. A gente pode ver, desde baldes, escovas de dente, óculos, quase tudo hoje pode ser feito desses polímeros. Inclusive equipamentos pouco mais pesados, né? Sim, até aplicações de engenharia, né? Para-choque de automóvel. Para-choque de automóvel. Peças automotivas de vários fins, né? Interiores de automóveis. Utilizado na indústria de construção civil. Então, e, consequentemente, toda essa utilização vai acarretar, né, do descarte, no futuro descarte. Perfeito, né, e que nós sabemos que o plástico, o plástico comum, ele demora centenas de anos para se decompor. Sim, então, é um lixo, inclusive já tem dados publicados pela revista Science, que são descartados nos oceanos cerca de 8 milhões de toneladas de resíduo plástico. Então, 8 milhões de toneladas, professora. Anualmente. Nos ajuda agora a entender o tamanho disso. É algo meio inimaginável, né? Mas o nosso consumo é muito grande. O consumo mundial, quer dizer, não digo consumo, mas a produção mundial, que consequentemente reflete no consumo, é da ordem de 250 milhões de toneladas. Então, anuais. A gente tem a ideia de quais são os maiores produtores ou consumidores? Né? A China, a Ásia. O Brasil também, não saberia dizer exatamente, teria que ver, mas 15º produtor mundial, né? Em torno dessa colocação. Mas, então, surgiu, né, a necessidade da academia dar uma contribuição para essas questões ambientais que vão surgindo, né, dessa problemática. Então, nós procuramos estudar polímeros biodegradáveis que já existem, algumas empresas já fabricam, mas ainda eles têm algumas questões para serem solucionadas. Eles são extremamente caros. Pois é. Eles são... Para o consumo final depois, né? Eles são ainda uma resistência mecânica muito fraca, então a gente conhece algum polímero biodegradável, mas são utilizados para bens de consumo descartáveis, que tem um ciclo de vida pequeno, né? A gente usa 2, 3 dias e descarta. Então, sim. A nossa pesquisa foi na tentativa de buscar, nós utilizamos a fibra vegetal, que também é um material biodegradável, para aumentar a resistência mecânica desse polímero. E também estudamos a reciclagem, que isso é um estudo bastante novo, do próprio polímero biodegradável, para que ele possa ser, verificar se há a modificação das suas propriedades ao longo dos ciclos de reciclagem, para que ele possa ser utilizado mais vezes antes de ser totalmente descartado. Sim, isso quer dizer, Douglas, que a pesquisa aponta que existe uma alternativa, mas ela ainda não é tão resistente, digamos, para o consumo depois, como esses materiais já existentes que são difíceis de se decomporem posteriormente?
Isso, a pesquisa demonstra que tem alternativa não como polímero biodegradável único, e sim como um compósito, né? O que seria esse compósito? Compósito é um material formado por mais que uma substância, né? Tá. Não pura, tipo, não apenas um tipo de polímero, é uma mistura, no nosso caso foram 2 polímeros e essa fibra vegetal, né? Que naturalmente ela é biodegradável, e mais um agente compatibilizante para a mistura. Então, o compósito é composto de 4 elementos, que um deles é o polímero biodegradável. Aí, uma das soluções seria essa mistura, né, para obter as propriedades desejadas. Quais são as 2 substâncias que vocês misturaram e que você comentou? O polipropileno, né, que é um polímero, né, um biodegradável, usualmente já difundido. Um polímero biodegradável, né, que é o amido de milho. Amido de milho, Amido de milho. Carbonato de cálcio, amido de milho, polietileno de alta densidade. Né? Ele já é uma própria mistura. Sim. A fibra vegetal, que é de uma planta, tipo um cacto, curauá, parecido com o sisal, que também é uma planta. Ela vem da Amazônia. Da Amazônia. É fabricada aqui produzida, desculpa, na Amazônia. E um agente compatibilizante, que é anidrido maleico, para compatibilizar a mistura, assim. Ele tem essa finalidade. Então, essa mistura desses 4 elementos que formulou o compósito para obter-se propriedades mecânicas desejadas para uma aplicação final, como, por exemplo, está comentando, para-choque, afins, esse tipo. Sim. Professora Denise, a gente já falou em polímeros biodegradáveis. O que é um polímero biodegradável? Biodegradável é aquele polímero, existem normas uma norma que define que o polímero, para ser considerado biodegradável, ele tem que ter 90% da sua massa inicial já se decomposta em CO2 e água, dióxido de carbono e água, após 90 dias, quando eles for colocado em condições de compostagem. Não é eu pegar o meu botão aqui de plástico e deixar o meio ambiente aqui em cima da mesa, ele vai se decompor. Ele é enterrado em condições de compostagem, em condições controladas de pH, temperatura, pressão, né? Ele libera CO2 e a água, que aí também eles podem ser, obviamente, se é uma usina controlada, né? Você utiliza esse CO2 depois para a geração de energia. Né? Então, esse na verdade, a utilização de polímero biodegradável é uma alternativa, porque existem alguns polímeros que não são biodegradáveis, que devem também ser reciclados, e o índice de reciclagem hoje é apenas 10% de toda aquela massa que eu falei antes. Então, também tem que ser estudada a questão da reciclagem de todos os polímeros, sejam biodegradáveis ou não. Sim, sim. Que ainda é muito pequena. Olhando para o resultado final, pensando assim no dia a dia, existem então materiais, como você falou, para-choque, que é um produto mais resistente, mas existem materiais como, sei lá, saquinho de supermercado, que é muito, a utilidade dele é muito mais passageira. Sim. A origem desses produtos, eles são diferentes ou o mesmo produto se fabrica, então, para-choque de carro e também saquinho de supermercado? Não, são polímeros diferentes. Só para a origem é diferente. A origem é diferente, porque, gente, polímeros, como a Denise já comentou, é usualmente chamado de plástico, né? Sim. Mas existem vários tipos de polímeros, que, só para exemplificar, sacolinhas plásticas seria o polietileno. E nós trabalhamos com o polipropileno. Isso confere propriedades diferentes e, consequentemente, a aplicação final é diferente. Né? Então, se eu quiser um produto no final, eu uso determinado outro produto na origem para chegar nesse... Com certeza. E o que seria esse polímero sintético, professor? O polímero sintético Porque é aquele produzido pelo... biodegradável, né? Não, o polímero biodegradável, ele pode ser sintético ou natural. Ou natural. O sintético é aquele que é feito pelo homem, digamos, na indústria ou no laboratório, né? Existem vários polímeros sintéticos. A fibra vegetal é um polímero natural, porque ele vem da natureza. Né? A celulose, ela tem um índice lá de degradação, apesar de, né?
Mas, às vezes, o polímero biodegradável tem os polímeros biodegradáveis sintéticos e os naturais. O amido de milho, que é extraído do milho, é um polímero que tem a sua procedência, né, de uma origem natural. Então, ele é um polímero biodegradável natural. Né? Mas existem polímeros biodegradáveis sintéticos. Pode me corrigir. Próprios elastômeros, né, borracha natural, Sim. que acho que é a mais usualmente conhecida, né, publicamente, assim, é natural. E tem borrachas sintéticas. Então, o sintético ele pode ser ou não biodegradável, como a Denise comentou. Dependendo da sua composição anterior. Muito bem, nós vamos para o quadro Ciência em Foco, intervalo, e nós já voltamos. O quadro Ciência em Foco de hoje vai falar sobre os polímeros e seus processos de transformação. Os polímeros eles estão inseridos na vida de toda a população. Vários tipos de materiais antigamente usados com outros tipos de matérias-primas hoje são utilizados através de matérias-primas poliméricas. Entre os processos mais comuns de transformação estão os processos de injeção, onde são feitas a maioria das peças de plásticos rígidos, utilizados no dia a dia, como potes, canetas, hastes de óculos, outros tipos de materiais, são obtidos por esse processo. Entre as embalagens flexíveis, como sacolas, sacos de lixo, recipientes para vários tipos de embalagens, essas são obtidas pelo processo de extrusão. E também um outro processo industrial bastante conhecido é o processo de sopro, onde se fazem principalmente as garrafas, como a garrafa PET, que é bastante conhecida no mercado, potes de iogurte, potes de shampoo, entre outros produtos obtidos por esses materiais plásticos. Então, hoje em dia não tem como mais a gente não dar importância para o polímero. Ele está inserido no dia a dia da população cada vez mais, sendo um material com bastante vantagens, bastante benefícios, justamente pelo seu peso menor e também a sua versatilidade de produção. Polímeros biodegradáveis é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. Nós temos aqui como convidados a professora Denise Maria Lendes e o mestrando Douglas Milan Tedesco. Eu quero começar esse segundo bloco, Douglas, conversando contigo. Você foi aluno ProUni quando você entrou na universidade e hoje está fazendo mestrado em Engenharia Química, ou seja, você está desenvolvendo pesquisa. Conta um pouquinho para nós como foi essa tua trajetória. Você entrou pelo ProUni e na continuidade começou a te aproximar da pesquisa? Eu entrei como bolsista ProUni na Ubra, né? E já no segundo semestre tinha disponível uma vaga para bolsista de iniciação científica, com bolsa FAPERGS, pela professora Denise, ligada ao programa de pós-graduação em materiais e processos sustentáveis da Ubra. Me candidatei à vaga e consegui essa vaga. Continuei a cursar Engenharia Química, que era um dos requisitos, né? Sim. E ao longo da trajetória da acadêmica, realizei esse período que foram 4 anos, né, aproximadamente, de pesquisa com a Denise no tema de avaliação das propriedades e potencial de processamento de polímeros biodegradáveis. Então, isso me possibilitou, me aproximou da pesquisa, principalmente da área acadêmica, que até então não era tão próxima assim, e me instigou a talvez começar um mestrado, pensar nessa ideia na época. Até a Denise que cativou muito essa ideia e provocou, né? E aí, quando eu obtive a graduação aqui, eu já me candidatei no edital da URGS de mestrado em Engenharia Química. Sim. E consegui ingressar lá para cursar. E a tua ideia é de dar continuidade a essa pesquisa? Ainda não está definido isso, né? Ainda a gente não tem, porque eu estou no segundo semestre, aí esses primeiros semestres são as disciplinas lá, e depois se cai em algum grupo de pesquisa. Sim. Mas é interessante, eu acho que a trajetória do Douglas, professora, que ele é um aluno ProUni, que entra na faculdade pela possibilidade da existência do ProUni, e hoje faz mestrado, ou seja, na continuidade vai ser pesquisador. Então, isso significa que
o aluno, seja ele qual for a situação, pode, digamos, seguir uma trajetória idêntica àquela que você seguiu. Pode, com certeza pode, né? Só tem um pouco de dedicação e não é tão difícil assim. E se muitos conseguiram, eu consegui o aluno também. tem que ter um perfil, né? Gostar de pesquisar, ter curiosidade, né? Tem pessoas que têm, outras não. Né? O Douglas, eu sempre incentivei ele a fazer esse tipo de pesquisa, porque a gente percebe o aluno que gosta de fazer pesquisa, tem curiosidade, né? Então, e ele também tinha iniciativa própria, tem ainda, né? E eu acho que ele tem tudo para seguir um doutorado aí, né? E também a gente não é pesquisador por 8 horas por dia e Sim. acabou, né? Ou seja, são 24 horas e muitas vezes... né? Sempre pensando, né, no que possa melhorar, ou fazer uma formulação nova, ou colocar algum aditivo na formulação, né? Eu que sou da área de química, né, mas tem outros tipos de pesquisa também aqui na universidade. Sim, sim, perfeito. Bom, onde vocês devem estar pensando bastante, especialmente a professora Denise, deve estar pensando numa planta chamada curauá, que vocês utilizam para o projeto. Conta um pouco, vamos conversar um pouco sobre essa planta. Ela é nativa do Brasil? Sim, ela vem da Amazônia, né, de Belém, né, do Pará. Mas ela existe aqui na região sul também? Não, aqui não. Ela é da família do abacaxi, mas ela é Ananas erectifolius, né? É o nome científico. Sim. Mas ela parece um abacaxi. Então, né? parecido com um pé de abacaxi, a gente poderia dizer. Então ela vem da folha, né? Existe todo um tratamento. Hoje muitos já têm cooperativas, inclusive ela já é utilizada. Quer dizer, ela já é cultivada para essa finalidade de... Sim, para fazer compósito. Inclusive já tem automóveis da Volkswagen que usam em tampas do porta-mala, parte interna, já tem uma produção de algumas dessas cooperativas que usam essa fibra para fazer esse tipo de material. Exatamente essa planta, porque ela proporciona mais condições? Nós temos fibras vegetais, tem a de sisal, tem o cânhamo, tem a fibra de coco. A fibra de curauá tem dados da bibliografia que ela tem uma resistência mecânica específica, né? Semelhante à da fibra de vidro. Então, ela tem uma resistência mecânica muito boa. Né? Então, fora que todas aquelas vantagens que se tem da fibra vegetal, que ela é relativamente barata, né? Ela tem... Agride menos os equipamentos de processamento, de polímeros. É biodegradável naturalmente, porque a fibra de vidro não é. Sim. E ela também não é tóxica, né? Não é um material tóxico. A fibra de vidro pode vir a ser tóxica, né? Pois é, eu queria conversar um pouco sobre isso, né? Tem materiais biodegradáveis, tem materiais recicláveis. Esse fato de ser reciclável ou não, isso depende do quê? Da fonte original que ele é produzido ou do processamento que se dá no encaminhamento até que chega no produto final? O polímero, ao contrário de uma latinha de alumínio, né, que é um material metálico, o polímero ele não pode ser reciclado indefinidamente sem perder suas propriedades mecânicas. Ou seja, ele pode ser reciclado algumas vezes, depois acabou. Isso também ainda é uma coisa muito recente. Já se estudou, por exemplo, o polipropileno puro, que a gente estava falando antes de embalagens, ele é utilizado mais em embalagens rígidas, como balde, né? Ele tem um pouquinho de resistência maior. Mas o polipropileno, ele já tem estudos que ele pode ser reciclado até aproximadamente só 10 vezes, ou seja, ele pode ser reciclado nas máquinas até 10 vezes, sem perda de suas propriedades. Aí depois ele vai ser colocado em aterros. Espera-se que sejam aterros controlados. Ou seja, ele vai ficar em algum lugar. E demora centenas de anos para se decompor. Quer dizer, a gente está dando como sociedade, como se fala na linguagem popular, um tiro nos próprios pés, né? Nós estamos produzindo elementos que nós usamos e nem reciclamos tanto, quanto você já comentou, e depois vão ficar em algum lugar. Com certeza. E os polímeros biodegradáveis, a diferença do reciclado é que ele, depois que termina o ciclo de vida, ele vai ser
né, disposto em um aterro controlado e ele, teoricamente, em 60 dias, 6 meses, desculpe, 90 dias, 6 meses, ele se converte em CO2 e água. Né? Quer dizer, então ele já é incorporado na natureza novamente. É. Né? Então, como funcionamos nós, como Brasil, dentro dessa produção agora de polímeros biodegradáveis? Qual é a nossa escala? Isso é pequeno ainda, a gente já está bem avançado? Tem a BASF, que é alemã, né? É uma das maiores produtoras de polímeros biodegradáveis. Né? Eu já trabalhei com o Ecovil, o Ecobras, que são polímeros comercializados pela BASF. O Brasil tem a maior biomassa do mundo, tem toda a oportunidade de fazer polímeros biodegradáveis provenientes de fontes renováveis, mas ainda está engatinhando nessa área. Então, o Brasil, que tem a maior biomassa do mundo, que tem uma oportunidade bastante grande para a produção de polímeros biodegradáveis provenientes de fontes naturais, ainda está engatinhando ainda nesse assunto, né? A produção ainda é muito baixa, que na verdade o consumo ainda, né, é muito baixo, né? As empresas ainda não estão muito preocupadas com essa questão ambiental, uma vez que a legislação ainda é muito precária, né? Ou seja, produzir, eu estou pensando no fim, materiais biodegradáveis ainda economicamente não vale a pena. Economicamente, talvez não, mas ecologicamente, do ponto de vista ecológico, claro. Sim. Então, esse é o nosso desafio. Qual seria hoje, assim, o país que mais está preocupado, digamos, com essa questão do biodegradável naquilo que é produzido dentro do assunto que a gente está falando? Eu acredito que seja a Alemanha, né? Tendo em vista que ela tem muita preocupação, né, com essas questões ambientais, produz mais polímeros, recicla mais plásticos. Acho que a comunidade europeia como um todo, assim, em geral, como um todo, porque a maioria é lá nos Estados Unidos, mas a comunidade europeia como um todo essa questão da reciclagem e biodegradação, eu acho que é o que é pioneiro. Porque é uma questão de consciência ecológica e a partir disso se tenta remodelar toda a sociedade. Sim, as próprias legislações deles são mais exigentes, né? Eles estipularam ano para que todas as partes do carro, do automóvel, sejam feitas de materiais reciclados. Se não me engano, até 2020, não existisse mais material. Né? Então, isso também, né, instiga os professores, a academia, a fazer pesquisa, né, para procurar materiais alternativos. A política, né, como a Denise já comentou, que instiga e dá obrigatoriedade, e também a infraestrutura de recolher esses plásticos, como acho que todo mundo já viu. A Alemanha tem no supermercado aquelas máquinas que recolhem o PET, né, e se recebem um crédito de volta a cada garrafa PET descartada, né. Olha só. E também isso, criar uma cadeia que seja possível e facilite o consumidor a devolver esse plástico o melhor possível para ser reciclado. Né? Perfeito. Muito bem, nós vamos para o quadro Dica do Programa e já voltamos para o recado final. A dica de hoje são polímeros. Os polímeros são encontrados na natureza, podendo ser naturais ou sintéticos. Os sintéticos são formados basicamente de derivados do petróleo, sendo muito nocivo ao meio ambiente. Então, uma boa forma de diminuir a agressão à natureza é reciclando. Você pode reciclar de garrafas PET até pneus velhos. A garrafa PET, que na natureza levaria em torno de 400 anos para se decompor, pode virar um vaso de flor, colocando também hortaliças, pendurando na parede, reciclando também linhas de nylon ou colocando-se no chão. Já o pneu velho levaria em torno de 600 anos para se decompor na natureza. Com ele, você pode criar brincadeiras para o seu filho como um balanço. As tampinhas de garrafas também são uma boa forma de reciclar. Elas podem virar um boneco até um lustre para a sua casa, podendo também virar um descanso de mesa até a decoração de um espelho. Você pode usar a sua imaginação e criar vários outros itens com elas. É bom lembrar também que usar copos descartáveis e canudinhos é muito nocivo à natureza e aos animais marinhos. Se possível, sempre substituí-los. Polímeros biodegradáveis é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E nós vamos agora para o recado final dos nossos convidados. Professora Denise Maria Lenz, qual é o seu recado final sobre esse complexo assunto?
Na verdade, a gente não tem que tratar esse assunto como um complexo. A gente tem que, no nosso dia a dia, saber utilizar os materiais na nossa casa, né? Ter o lixo separado, o lixo orgânico, o lixo seco, que eu não sei se todo mundo faz. Nos nossos condomínios, nossas casas, temos também uma contribuição para o desenvolvimento sustentável da sociedade, né? E esse é o meu recado. Quer dizer, a química, aquilo que vocês trabalham é complexo, mas o resultado final, para a gente fazer para evitar, é muito simples, Sim, né? É só reciclar, seguir as sugestões. A separação dos materiais, seja em casa ou na indústria da construção civil, é o primeiro passo para facilitar a reciclagem dos materiais, porque já facilita as cooperativas a trabalhar depois desse material. Olha, que legal. Douglas Milan Tedesco, seu recado final. Bom, sigo na mesma linha que a Denise, né? Nós, como população, independente de ser da área técnica ou não, tem grande influência na reciclagem dos plásticos e todos os materiais, não só os plásticos, né? E o meu recado final é, quanto ao tema, isso, e agradecer a oportunidade, né, dada pela Denise nessa iniciação científica e a UBRA como toda a infraestrutura. Muito legal. Muito obrigado, Douglas, muito obrigado, Denise, muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!